Exemplo 5. Então considere então a função f dada por z igual a y sobre x menos 1. Tá? Então o item A pede para determinar o domínio e a imagem da função f e o item B pede para desenhar as curvas de nível. Tá? Então vamos lá. Então primeiro domínio da função f. Bom, domínio então vem na pergunta de onde está o problema da função. A função é dada por uma fração. Então, se é dada por uma fração, o problema está no denominador. Né? Então, o cara que está embaixo, x menos 1, tem que ser diferente de zero. Então, ou seja, o x passa esse menos 1 para cá, tem que ser diferente de 1. Então, ou seja, o domínio da minha função vai ser o conjunto dos pontos x, y em R2, de tal forma que o x é diferente de 1. Ok? Então esse é o meu domínio. E a imagem? A imagem da minha função vai ser o conjunto dos números reais de tal forma que o z seja xy sobre x menos 1. Bom, aqui é fácil, viu pessoal? Por quê? Porque eu posso, olha só, eu posso colocar em x, eu posso fixar x. Aqui eu tenho duas variáveis que eu posso mexer, porque eu tenho que achar os pontos x e y que são levados lá no z, ok? Mas vejam só, se eu escolho o x igual a 2, o que vai acontecer aqui no denominador? Vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então aqui embaixo vai ficar 1. Então vai ficar só y. Então o z seria o nosso y. Então é só pegar o y igual a z, que esse ponto é levado em z. Então, se eu colocar no lugar de x eu coloco 2, no lugar do y eu coloco z, então eu tenho z sobre 2 menos 1. Então, isso aqui é 2 menos 1, isso é z. Pronto. Então, ou seja, todo número real é atingido. Né? Qualquer número. Então, por exemplo, eu quero saber se o menos π é atingido. Bom, é atingido por quê? Porque se eu pego o ponto 2 menos π, ele vai ser levado em quem? Vai ser menos π sobre 2 menos 1, que é menos π. Então, menos π foi atingido. Se eu quero saber, sei lá, menos raiz de 2, né? Raiz de 2 positivo. Eu venho aqui, coloco 2 e raiz de 2, o número que eu quiser. Então, aqui vai ficar raiz de 2, que vai dar raiz de 2. Então, raiz de 2 é atingido também. Então, qualquer número é atingido, é só pegar ele aqui na segunda coordenada e o x igual a 2, que a gente vai ter ele dentro da imagem. Tá? Então aqui é todo R. Tá? Então esse tipo de raciocínio que a gente precisa fazer para entender aí quem é a imagem. Tá? Beleza. Então achamos quem é o domínio, quem é a imagem. No item B a gente quer então desenhar as curvas de nível, né? Para desenhar as curvas de nível eu tenho que fazer os cortes. Como a imagem é todo mundo, então eu tenho que fazer corte para C negativo, para C positivo, né? Cortes negativos, corte zero, corte positivo e tudo mais. Tá? Então vamos ver como que a gente pode fazer. Então qualquer corte a gente vai fazer y sobre x menos 1 igual a C. Né? Seja esse C zero, positivo, negativo, tá? Então o x menos 1 pode passar multiplicando, eu vou ter y igual a c vezes x menos 1. Tá? E o que é isso? Isso aqui, então, distribuindo, eu vou ter cx menos c. Então y igual a cx menos c, o que é isso no plano? Y igual a cx menos c. Não achei até a testa, olha. Daqui a pouco eu estou todo azul, que nem o pessoal da propaganda da TIM, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, não é o professor que ficou roxo de raiva não, viu, pessoal? Bom, então, distribuindo, eu tenho cx menos c. Então, o y é... então, aqui, qual é o conjunto quando eu tenho y igual a uma constante vezes x mais uma constante? Isso aqui é a equação de uma reta, né? Uma reta dentro do plano, né? Ou seja, sei lá, ax mais b. É uma reta dentro do plano. Então, para cada C, eu vou ter retas dentro do plano, né? Então, vamos desenhar algumas dessas retas, tá?
Então vamos desenhar aqui as curvas de nível. Bom, lembrando que a curva de nível é um subconjunto do domínio da minha função. E o domínio da minha função, eu não posso considerar o x igual a 1. Tá? Não posso considerar o x igual a 1. Então eu vou ter aqui, ó, x igual a 1, eu vou ter toda essa reta aqui, ó. Não vai poder ser considerada, tá? Com uma reta meio torta. Então todo mundo que está dentro dessa reta está fora do meu domínio, tá? Muito bem. Então quem são as curvas? Por exemplo, se eu pego aí, vamos pegar alguns exemplos, né? Para c igual a 0. Não, vamos começar com c positivo, c igual a 1. Para c igual a 1, quem que vai ser a minha curva? A minha curva de nível vai ficar y igual a x menos 1. Y igual a x menos 1. Então, ela vai passar em que ponto? Quando o x vale 1, o y vale 0. Então ela vai passar por esse ponto aqui, né? Só que esse ponto ele não está no domínio. Então ele tem que desenhar uma bolinha aberta aqui, ó, em torno do 1. Tá? E vai ser a reta com angulação 1. Então vai ser essa reta aqui, ó. Ok? Então essa daqui é para c igual a 1. Muito bem. E agora, para c igual a 0, vamos fazer alguns outros exemplos. C igual a 0, então eu vou ter y, no lugar do c eu coloco 0. 0 vezes x, 0 menos 0, 0. Então y igual a 0. Então o eixo x é exatamente a nossa curva de nível 0. C igual a 0. Tá. Aí para c igual a meio, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou diminuindo aqui a angulação, tá? Eu vou diminuindo a angulação. Por quê? Sempre, ó, se o x vale 1, eu vou ter c menos c, que é 0. Então, x igual a 1 e y igual a 0, que é esse ponto aqui, ele sempre vai estar nessa equação, só que não vai estar no domínio, então a gente tira. Então vão ser sempre retas passando por esse ponto, tá? Então, se for, por exemplo, c igual a meio, a gente vai ter aqui c igual a 1/3, 1/4, vou ter retas aqui, tá? Aqui retas maiores, c igual a 2, c igual a 3, 4, assim por diante. Né? Nunca chega na reta vertical aqui, tá? Nunca chega. E para ser negativo, então, por exemplo, c igual a menos 1, o que a gente obtém é y igual a menos x menos 1. Não, menos x mais 1. Né? Porque aí menos c, como c é menos 1, então mais 1. Então vai ser uma reta que passa por esse ponto também, e a inclinação dela vai ser negativa, então vai ser essa aqui. Então essa aqui é c igual a menos 1. Tá? E c igual a 2, por exemplo, eu posso fazer c igual a 2, c igual a menos 2. Então, y igual a 2, x menos 2, por exemplo. Ele vai estar aqui já. Já vai ser uma angulação um pouco maior aqui. C igual a 2. E assim por diante. Então, pessoal, desde lá de menos infinito, vão ser retas aqui próximas dessa reta. E vão rotacionando, rotacionando até chegar no zero. E depois continua rotacionando. Tá? Então, se eu pensar no gráfico, como que vai ser o gráfico? Eu vou pegar essas retas e vou subindo. Né? Por que agora eu não posso ver a interseção? Porque a interseção aqui não vai ajudar muito. Né? Se eu faço a interseção, por exemplo, eu vou interseccionar com x igual a 1. X igual a 1 não, né? No xyz. Então, se eu faço x igual a 0, por exemplo, eu vou ter menos y. Então, eu vou ter uma reta. E se eu faço y igual a 0, eu vou ter 0. Então, z igual a 0 é uma reta. Então, tenho retas, né, nas estruturas. E aí, se vocês observarem como que fica o gráfico lá no livro ele é o exemplo 7 dessa parte, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês então, como que fica. Esse aqui, então, é o gráfico da minha função f, tá? Dessa função.
Tá? Então, se tiverem curiosidade, é só abrir o livro lá na minha biblioteca, tá? O livro do Midorize, volume 2. Vocês têm esses exemplos aí que eu fiz aí para vocês, tá? Então é isso, tá? Então, assim que a gente monta gráfico de funções de duas variáveis, gráficos usando as curvas de nível.